Hi, Mass. Hey, Hey, how are you? I am good, thank you. You? Great. Are you at the office today? Yes, I found a meeting room with a nice wall behind me. Yeah, I yeah. I wonder. I wish we could have like a nicer wall such as yours. You have a nice roll-up. How are things? Good, thank you. We're getting ready to Yeah, we're shut actually. down Friday. Yeah. Almost ready. Yeah. What about you guys? You also celebrate Christmas? We do. Yeah. We have hot Christmas because here's summer now. Huh? Yes, Like must be nice. right now it's 9 o'clock in the morning. It's already like 28 degrees. Yeah, that sounds good. We have around right around 0 degrees. It's But summer. that's how it is. No snow yet. Yeah, no snow yet, but it will come, right? It would probably come, yeah. Actually, when I look at your roll-up, I can see the boy on the photo. Uh-huh. That's my son. Oh, that's your son. Oh, forget him. Because we have a friend here at the office, and we tell him that your son, it looks like him when he was younger. I have to take I will take a picture of him and send it to you. I have to take a photo for him. Yeah. So the last ambassadors were a huge success. 110 people. Mm-hmm. Great. Wow. People just loved Coding Express. That's great. Yeah, it's really good. Yeah. So I have your presentation here. How about I start the meeting and we'll. Yes. So and we're using the same the one that we did last time. So I have it next to me right here on the screen, so I can follow, and I will let you know when to switch the pages. Yeah. Okay. Perfect. Okay. So thanks, Mass, for being here with us today. It's a pleasure having you. You're welcome. Pessoal, então vamos começar, né, o nosso webinar. E aí, queria apresentar então o Mass Forbes, que é lá da Master Trainer da Lego Education na Dinamarca. E a gente vai fazer uma apresentação hoje sobre o aprender brincando e um pouquinho da metodologia da Lego Education. Okay, Mass. Thank you. Thank you. And, please. Good morning, everybody. I'm happy to be here today. I'm sitting in Denmark, in Billund, home of Lego. Right now outside we have 0 degrees and it's almost beginning to snow. But I'm happy to join you in sunny Brazil this morning. Então, o Messi falou que ele está lá na Dinamarca agora, né? No escritório da Lego Education. Lá está fazendo 0 graus no momento, né? E ele está dando as boas-vindas para o Brasil aqui e celebrando o nosso sol, nosso verão. I am a master trainer with Lego Education, and I want to share a little bit with you this morning about what we mean when we talk about learning through play. O Messi é master trainer, né, da Lego Education, e hoje ele vai compartilhar um pouco com a gente o que significa o aprender por meio da brincadeira. So let me start by sharing a study with you. If you can click to the first slide. Então, ele vai começar compartilhando estudo, né, conosco. It's actually maybe a fun study, but it's a piece of research that was done 1 year ago, and the study was investigating children's ability to stay focused and to stay on task. É estudo de 1 ano atrás, mais ou menos, e é estudo que ele falou que é divertido, mas o objetivo do estudo é
analisar o quanto uma criança consegue se manter em uma tarefa, né? Foco. So the challenge was they were to perform a boring task, and they were dividing 3 groups of children. Então, And the group of children who managed to perform best, to stay on task and to be the most focused, was the group of children who were dressed up as Batman. Então, o estudo, o objetivo era ver quanto as crianças conseguiam permanecer focadas em uma atividade extremamente chata, né? E eles dividiram, então, as crianças em 3 grupos, e o grupo que performou melhor foi o grupo das crianças que estavam vestidas com algum tipo de fantasia, né? Eles chamaram isso de o efeito Batman, porque o lúdico ele tem um papel grande aí em ajudar as crianças a manter o foco. So why is this the case? Why was this the group who were performing best? Well, the researchers who performed the study at University of Minnesota, they didn't have a clear answer, but they were guessing that maybe when you are in a playful state of mind, you lower your shoulders and you don't worry so much about making mistakes. So you are more open towards the learning experience. Então, a ideia é que nos resultados finais eles não souberam identificar muito bem por que as crianças que estavam com a fantasia performaram melhor. Mas um indício é que quando você está em um estágio lúdico, né, de brincadeira, você acaba relaxando e consegue fazer as tarefas de uma maneira mais leve e por consequência performar melhor. So having play at the heart of learning is something that we value very, very much at Lego Education. And if you can click to the next slide, Alex. Okay. Então, ter o brincar no coração da Lego, da filosofia da Lego Education, é algo de muito valor dentro da empresa. But why is play important for us? Well, you can argue that we are Lego. We are part of Lego, so play is a natural thing to be curious about. Play is what we do with Lego Education. It's also a playful approach. So it is natural for us to focus on play. Então, por que do brincar, né? A gente pode estar se perguntando, né? Dentro da Lego, o play já faz parte da filosofia deles, mas essa investigação vai muito mais a fundo, porque, na verdade, eles acreditam que o play está no coração do aprender. But there's also a lot of other reasons to focus and talk about play, because if you look into school systems around the world, I don't see a lot of play happening, even though we know that play can be a great motivator and a great driver for learning. Se a gente for olhar para o coração das escolas hoje, né, a gente sabe que todas as escolas acreditam que o play é importante, mas pouquíssimas escolas utilizam o play como uma ferramenta para as crianças aprenderem melhor. I can also look at from a personal perspective. If I look into my own daily life, my own work, my own time I spend with my children, maybe I am not as playful as I used to be. So there are indications that play is a little bit under pressure, and we need to take a discussion on a global scale to raise the awareness of the benefits of play. Otherwise, it's going to drown in test scores and a busy daily life all around. Então, o mestre falou aqui, avaliando a vida dele mesmo, própria, né, e a vida corporativa, o dia a dia dele em casa também, ele vê uma mudança de que ele não está mais tão brincalhão, né, tão lúdico, tanto em casa quanto no trabalho,
e eles acreditam que isso é uma crise global, né? O brincar, a ludicidade está sob pressão hoje, nos dias de hoje, né? Onde a gente tem muitas coisas para fazer e o mundo se tornou mais estressante. Então, ele falou que a gente tem que olhar para o brincar, para as atividades lúdicas, de uma maneira mais séria, para investigar realmente o que está acontecendo e tentar retomar isso. If we move forward in the presentation here, we can look at what happens if we type in play definition in Google. We get this definition of play. Então, se a gente for no Google, né, e digitar play, o brincar, ou essa parte lúdica, a gente vai pegar isso, né? Se engajar em uma atividade para diversão e recreação, ao contrário de algo sério ou para um propósito prático. When I read this definition, it says that play is to engage in activity for enjoyment and recreation rather than a serious or practical purpose. And to be honest, we believe that this is like waving a red cloth in front of a bull, because this is totally we don't see this in the same way, definitely. Então, ele falou que quando a gente lê, né, essa definição, já aparece uma bandeirinha vermelha na frente, porque, ao contrário da filosofia da Lego, eles acreditam que o play, que o brincar, né, que o jogar, é o contrário disso que está sendo posto. We believe that play is serious. And when I read this, I get a feeling that play is something you do when you're done with your homework, when you're out of school, when you're done with your chores at home, when you have put out the garbage and you have walked the dog, then you can play. But we believe it should be different. We believe that play should be the way that you go to school, and it should be the way that we learn and investigate and explore new things. Então, eles acreditam que essa definição é errada, como havia comentado, né? E quando a gente olha para a definição, a gente pensa assim, o brincar, a ludicidade vem após você fazer a sua tarefa, após você tirar o lixo, após você limpar a sua casa, e não deveria ser assim, né? O brincar, a ludicidade, ela deveria permear todas essas áreas e fazer parte do nosso dia a dia. So if you ask us, we think that play needs help. We think that we need to be part of creating a better image for play, because it has a lot of benefits and a lot of things that are so valuable for children, young age, but also us as grown-ups. So play needs help, and we need to raise some awareness on the benefits of play. Então, a ideia é que ele falou que essa ludicidade, ela está precisando de ajuda, né? Porque isso é algo que eles acreditam que é muito importante e que traz um benefício muito grande. Então, a gente tem que tentar reverter na verdade, essa imagem, né, da ludicidade e transformar em algo do nosso dia a dia, algo bom. If we ask researchers, and we move to the next slide, if we ask if we ask research, they will prove that what we do in the early years for children, what children will learn in the early years, has a direct connection to how they develop further in life. Então, se a gente for conversar com alguns pesquisadores ali de dentro da empresa, existem indicadores fortes que na vida adulta, né, o seu sucesso depende muito de como que você conduziu os primeiros anos de vida, e é onde está ligado muito essa parte do brincar, da ludicidade, né? It's important what we do for children in the early years, and it's important that they are able to develop these skills in the early years, because it matters in terms of job and education and health further in life.
And of course, it's not something that we can sit down and talk to them about. Children need to learn these things best by playing. Então, quando a gente olha para essa questão do brincar, né, a ludicidade é extremamente importante para a vida da criança lá na frente, né? E é uma coisa que a gente não consegue sentar com a criança e ensinar para ela, agora você vai brincar, né? Ela tem que agir de uma maneira natural e isso tem que ser parte do dia a dia dela. And we talk about basic skills. We talk about fundamental skills that we need to have in place before we can start learning academic skills. Então a gente tem um conjunto de habilidades que tem que entrar em cena antes da gente pensar em habilidades acadêmicas. So if we move to the next slide, our colleagues in the Lego Foundation has created a model that they define as a holistic approach to learning. What skills are important for children to learn during the early years in order to be prepared for school and for further development in life? Então, o pessoal da Fundação Lego, eles estudam muito essa questão do brincar, né? E eles desenvolveram um modelo com uma abordagem holística para a aprendizagem da criança. Então, ela é dividida em 5 áreas, né? O físico, o cognitivo, o criativo, o social e emocional. So we talk about these 5 areas: physical skills, creative skills, social skills, emotional skills, and cognitive skills. And these skills are not isolated, these are connected. Sometimes we cannot maybe say it's only social or only emotional, sometimes they're connected. So it's important to see this as a holistic view on how children should develop in order to be prepared for life. Então, quando a gente olha essas 5 esferas, né, a gente não pode olhar de uma maneira isolada. Então, não existe só o físico, só o criativo, só o social. Por isso que ela é uma abordagem holística, né? É uma abordagem integral. Quando a criança aprende, ela está sempre ativando todas essas 5 áreas. So, what does it mean to be prepared for further in life? Well, let's talk about that for a moment and move forward in the slides. Então, o que significa, né, a gente estar preparado para poder viver daqui a tempo, né? We often talk about what future our students of today are facing. And I think the only thing we can agree on is that we don't know how the future what the future will look like in terms of jobs. Então, quando a gente fala sobre o futuro, né, das nossas crianças, dos nossos alunos, dos nossos filhos, a única coisa que a gente consegue identificar hoje é que a gente não sabe como o futuro vai ser, né? Então, a gente não sabe como vai ser a escola, as universidades, como vai ser o mundo do trabalho, né, no futuro. We know that technology is going to be a big part of the future, even more than today. And it affects how the society will look like, it affects how children will grow up, and it affects what jobs they will have when they grow up. And therefore, it must also affect the way that we teach children when they're in school and what they learn while they're in school. Então, a gente sabe que a tecnologia é um fator muito importante que afeta todas as áreas, né? E que vai afetar a indústria, vai afetar a escola, vai afetar como as nossas crianças aprendem e crescem no mundo, né? E veem o mundo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Let's take a look at some statistics on the job market in the future.
a lot of jobs are, as we speak, under threat from automation, meaning that there is a lot of jobs that has been identified already that they will disappear from the job market due to automation and robots taking over because it is more, has a lower cost and it's more efficient and so on. Então, se a gente já olhar para o futuro próximo, a gente já consegue perceber que uma grande quantidade de profissões vão sofrer um impacto grande por conta da automatização, mesmo porque a automatização ela vai beneficiar a indústria de diversas formas, né? Barateando, trazendo uma eficiência melhor, uma segurança, então é inevitável a gente olhar para isso. So this, of course, is something that matters for education. How do we educate students today in order to face a future where, as it says here, that technology will fill up a lot of job positions, and we need to find a way to find other job opportunities because there are some jobs that will disappear. It matters for how we educate children. Então, como a gente tem esses dados que são claros para o futuro, né? A gente tem que reverter isso para o mundo da educação e olhar como vamos educar as nossas crianças pensando que isso é um fato, né? Que a gente sabe que muitos empregos vão acabar, que muitos empregos vão ser alterados, as habilidades necessárias para você cumprir aquelas tarefas. Então, é nossa missão olhar para a educação e ver como que a gente vai nos portar com relação a isso. A lot of governments around the world are making STEM programs, so targeting science, technology, engineering, and math, because we know that this STEM area will contain and will have a lot of these skills incorporated that will help students to find these new job opportunities. Então, muitos países estão olhando para isso com a abordagem STEM, né? STEM é o acrônimo para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Você olhar para essas disciplinas de uma maneira integrada. Então, desse jeito, a gente vai conseguir tratar alguns problemas de uma maneira holística, né? Igual a gente estava falando no slide passado, e vai conseguir combater esse mercado de trabalho do futuro, né? Seria uma das maneiras da gente lidar com isso. If we look at STEM skills, so what is STEM about? Science, technology, engineering, and math. It's about investigating, and it's about making a prediction. It's about looking at what happens and concluding things. So a lot of these skills, if we look at play and compare them with STEM skills, there is a lot of resemblance. There's a lot of things that are more or less the same. How children play, investigate things, and how we look at how scientists also have the same approach when they have to investigate a new concept or gain some more knowledge on a certain area. Quando a gente olha para o currículo STEM, né, a abordagem que se dá é por meio da investigação, né? Então a gente tem que investigar coisas que estão ligadas a essas 4 áreas: a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática, e fazer conclusões, né? Gerar hipóteses e fazer conclusões sobre projetos ou situações. Se a gente for olhar para o brincar, para o lúdico, ele tem mais ou menos o mesmo conceito do STEM, né? A criança, ela investiga, ela gera hipóteses, ela chega a conclusões por meio da investigação, do teste, da tentativa e do erro, né? Então, a gente tem que fazer um paralelo entre as duas coisas. É muito importante para a escola perceber que o STEM está muito ligado com o brincar. So for us, being a company, Lego Education, that focuses a lot on STEM skills and play, we see a lot of things that are connected here. That's important for us to say.
E a Lego Education, que tem o seu foco hoje no STEM, né? E pelo DNA deles já estão conectados com o brincar, com o lúdico, né? Eles veem uma correlação muito grande entre as duas coisas. Another set of skills is if you move to the last slide or the second last slide, if we ask companies that are looking for the future workforce, if we ask them what skills do you need from your future workforce, these are some of the things that a report from the World Economic Forum posted last year. These are the skills that they estimate will be the most in demand skills in 2020. Então, se a gente olhar para a força de trabalho, e essa pesquisa que é 2017 do Fórum Econômico Mundial, a gente vê que dentro dessas 10, essas são as 10 habilidades que vão ser necessárias para as crianças, os adolescentes, os jovens adultos que vão estar entrando no mercado de trabalho em 2020. A lot of these skills, complex problem solving, critical thinking, creativity. We highlighted creativity because creativity, that is a human skill that cannot be replaced by a robot. And all of these other skills, these are hugely important to develop with children. Então, as 3 primeiras habilidades são muito importantes porque a gente precisa desenvolver isso na criança, né? A resolução de problemas complexos, o pensamento crítico e a criatividade. E a gente destacou ali a criatividade porque a criatividade é uma habilidade essencialmente humana, né? Que não pode ser desenvolvida por robôs. Então, a gente tem que olhar e desenvolver essas habilidades nas nossas crianças. You can say that these things, these skills, these areas is not on the timetables at schools every day. But the good news is that if you practice play, you will develop these skills naturally. Então, a gente pode perceber e tem certeza de que a maioria das escolas não tem nenhuma dessas habilidades na grade hoje, mas a boa notícia é que se a gente praticar o brincar, o lúdico, ele vai dar conta, em grande parte, dessas 3 primeiras habilidades. So let's get back to where we started and looking at that play needs some help, and we need to talk about play because there's a lot of great benefits. I think this list says it all, that if we play, if children play, they will develop these great skills that they need for the future. So I hope that you can help us take that discussion wherever you meet somebody who wants to listen to you, that we need to make sure that children get the time and space to play and to develop basic skills, because we need that in the future for our country, for on a global also. Então, voltando lá para o começo, quando a gente falou que o lúdico, né, está precisando de ajuda, é ideal que a gente tente levar para os nossos ambientes, né, para as nossas escolas, para as nossas casas, esse lúdico, esse brincar, porque ele vai desenvolver essas habilidades que são tão necessárias para o desenvolvimento da sua comunidade, para o desenvolvimento da sua cidade, do seu país e também numa escala global, né, para o desenvolvimento humano mesmo. Okay, so let's move to the last slide. I just want to say thank you for having me here today. It's been a pleasure to talk to you, and hopefully if you have questions, please reach out to Alex, and you can contact me also. But thank you for letting me talk about this very important topic for us and probably also for you in Brazil. Então, o Mestre está agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui, que é um prazer a gente poder conversar sobre esse tema
tão importante, né? E agradecê-lo por tudo, e a gente pode esclarecer qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês tiverem mais para frente. Deixa eu ver. Mas we have a question here. Let's see if I can access. Just a second. Let's see. I can't access the question. Just a minute. Okay. We have a participant here. Her name is Renata. She wants to ask a question. Renata, pode, se você quiser escrever no chat, eu posso traduzir a pergunta para o Mess. Mess, she's typing a question, so yes, I'm looking. I can see the Portuguese. Yeah. You should start learning some Portuguese now. I probably should. Yes, that's a good idea. I will look into that over Christmas. Yes, thank you for the lecture. Well, thank you for listening. Let's see if she's gonna answer something or ask something. While you are typing the question, Alex, I can share that you're of course welcome to share the presentation in a PDF to the participants if they are curious to access it afterwards. We'll share the video with them of the presentation, so okay, it's going to be available for them. Thank so you. They can revisit if they want to. Okay, she's saying Yes. she bought the Society kit? Yeah. Must be one of our kits. Not sure specifically. It's a community set. You know that. Yes. The For one adults. that with I think it's 1900 blocks. Mm. She's saying that she teaches adults. Okay, good. Great, but reach out if you have questions. You're always welcome to write me an email or to yes, for entrepreneurship. Yes, that's interesting. Yes, hope we'll. We have to include the playful side on those lessons, and not. Yes, I think we know that when we are in a playful state of mind, and when we are, for example, using Lego bricks, it can be one of the tools. We have a tendency to, like the Batman study, we have a tendency to relax a little bit more, and it means that the learning that will happen in these situations, it just sticks better than if it's a traditional learning situation. So hopefully promote a playful mindset and a playful approach in your classes. I'm sure you'll get great results. Ok, o mestre está falando que é importante pensar que quando a gente está num estado mental de lúdico, né, de brincadeira, vocês puderam ver naquele estudo lá do Batman que a gente consegue absorver mais as informações, né? Mas thank you so much for your time. I'll take on the questions from Great. now on.
Great. And can only thank you, and I wish you guys, you and your family have a great Christmas and great holiday. The same to you. Same to you. I will log off and say Merry Christmas to everybody, and maybe I'll see you one day in Brazil, hopefully. All right. All right. Bye now. Feliz Natal. Bye bye. Feliz Natal a todos. Ele espera vir para o Brasil aí em breve, assim que ele puder. Renata, a gente pode depois conversar sobre as tuas aulas aí de empreendedorismo e soft skills. A Lego é um instrumento perfeito para isso, né? Para a gente trabalhar de forma lúdica, tudo isso. E a gente tem nós temos um curso, um momento onde a gente chama Embaixadores da Inovação, onde a gente faz toda a certificação na Educational Academy, né? Entra um pouco nessa fala do MES. Depois, se você quiser entrar em contato com o pessoal aqui, eles podem te passar mais informações, tá? Porque, assim, com certeza você está indo no caminho certo de usar o Lego para apresentar diversos conteúdos e também abrir discussões mais profundas, né? A gente consegue fazer tanto crianças quanto adultos, universitários, pensar mais por meio das peças, né? Porque muitas vezes eles conseguem refletir melhor, a gente pedindo para que eles construam algo usando as mãos, né? A gente sempre fala que tem aquela regra do mão na massa, né? Se eu te ensinar hoje, por exemplo, a construir um avião de papel e só apenas com instruções verbais, provavelmente amanhã você não vai conseguir construir o avião de papel. Se eu te mostrar um vídeo de como construir um avião de papel, talvez amanhã você consiga construir seu avião de papel. Mas se eu te mostrar e você botar a mão na massa e construir o seu avião de papel, com certeza amanhã você vai conseguir replicar isso. Então é muito importante a gente ter essa parte do mão na massa. Não é tudo isso, não. Renata, depois entre em contato com o pessoal, é bem menos que esse valor, tá bom? E também não é em dólares, eu não sei se você estava olhando lá fora essa certificação, tá? O pessoal vai entrar em contato aí, Renato, se você puder passar o nosso contato aí para a Renata, eu agradeço. Pessoal, mais alguma dúvida? Na verdade, o nosso tempo já estourou, né? A gente tinha até as 9h30. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa esclarecer? Algum tópico que vocês queiram discutir mais a fundo? Mas eu acho que o mestre tocou nesse ponto que é o principal, que é a gente incentivar e ressuscitar, né, o lúdico dentro dos nossos ambientes, para que a gente possa criar cidadãos melhores no futuro, cidadãos com um melhor pensamento crítico, com mais criatividade, com mais imaginação, e que principalmente saibam trabalhar em equipe, saibam trabalhar junto com outras pessoas, porque essas são as habilidades realmente do futuro. No futuro, o mercado de trabalho é muito incerto e a gente tem que fazer o nosso máximo para que as crianças possam viver num mundo melhor. Então, agradeço a presença de todos, muito obrigado, e mantemos o contato e até um próximo webinar, ok?